tema da nossa transmissão nessa noite é uma igreja disposta a servir. E uma igreja disposta a servir adora ao Salvador em espírito e em verdade. Vamos fazer a leitura bíblica agora no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, versículos 23 e 24. João 4, 23 e 24. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos adorar a esse Deus em espírito e em verdade, cantando agora o hino de número 42 dos nossos hinários. Hino 42, a Deus demos glória por seu grande amor. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos orar nesse momento, uma oração de adoração ao nosso Deus. Damos-te glória, Senhor, porque o Senhor do céu enviou seu Filho bendito para morrer na cruz do Calvário por nós. Adoramos-te, ó Deus, porque o Senhor é um Deus grandioso, misericordioso, longânimo, compassivo e assaz benigno. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores sofreu
numa cruz. Louvamos-te, ó Deus, e adoramos-te, porque só Tu és digno de ser adorado. Recebe, ó Deus, pelos méritos de Cristo, a nossa adoração. Em nome e por amor de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos ainda cantar agora em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Uma igreja disposta a servir confessa os seus pecados a Deus. Vamos abrir agora nossa Bíblia no Salmo 32. Salmo de número 32. Nós leremos todo o Salmo. Salmo de número 32.
A palavra do nosso Deus nos diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas veredas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. É necessário, irmãos, que nós confessemos os nossos pecados. O próprio salmista diz que enquanto ele calou os seus pecados, é como se os seus ossos tivessem envelhecido. Tamanho sofrimento, tamanha angústia que aquele homem sentia. Vamos então confessar os nossos pecados diante de um Deus misericordioso, que perdoa os retos de coração. Vamos orar. Senhor, queremos, ó Deus, confessar o nosso pecado diante do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos sonda. O Senhor conhece até os pecados que nos são ocultos. Mesmo aqueles, ó Deus, que pecamos muitas vezes sem saber. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Queremos, ó Deus, derramar a nossa vida diante de Ti. Abrimos, ó Deus, o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e já Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é grande em perdoar. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário e isso alegra o nosso coração. Confiados na Tua palavra, ó Deus, é que nós confessamos o nosso pecado na certeza de que o Senhor nos perdoa pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda entoar o cântico, o hino 66 dos nossos hinários, hino 66, Coração Quebrantado. Hino 66. Sonda-me, ó Deus, o coração. Sonda-me, ó Deus, o coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Prova e conhece
meus pensamentos, vê se em mim algum mau caminho, sonda-me, conhece-me e prova-me, ó Deus, conhece-me o coração, conhece-me o coração, guia-me, Senhor, guia-me, Senhor, e mostra o caminho e guia meus passos, guia meus passos, ó meu Salvador. Amém. Amém. Uma igreja disposta a servir demonstra gratidão pela salvação em Cristo, trabalhando na obra do Senhor. Vamos agora abrir a nossa Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós leremos do versículo 56 ao versículo 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56 ao 58. A palavra do nosso Deus nos diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que nós cumpríssemos uma missão: trabalhar na obra do Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura. E uma das maneiras que nós demonstramos a nossa gratidão é devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor. Esse seria o momento que nós traríamos aqui ao gasofilácio nosso dízimo e a nossa oferta. Mas como ainda nós não estamos fazendo presencialmente, nós podemos fazer por meio de depósitos e transferências na conta da Igreja Presbiteriana de Canoas, que vai aparecer aqui embaixo no seu vídeo, a conta da Igreja Presbiteriana de Canoas. Afinal, nós somos uma congregação da Igreja Presbiteriana de Canoas. Convido ainda os irmãos para abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Apenas o versículo 7 nós leremos, 2 Coríntios 9, 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Com nosso coração cheio de alegria e gratidão, vamos agora entoar o cântico espiritual com gratidão. Com nosso coração cheio de gratidão, cantemos o cântico com gratidão.
gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Eu canto a ti, com coração venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador, recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Chegamos ao ápice dessa transmissão, que é a exposição da Sagrada Escritura, a pregação da Palavra do Senhor. Vamos abrir, portanto, a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Atos 6, de 1 a 7, a Palavra de Deus nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar. Senhor, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a verdade do Senhor. Ajuda os meus irmãos, ó Deus, a absorverem a palavra do Senhor, a guardarem a palavra no coração para não pecar contra Ti, de tal forma, ó Deus, que Teu nome seja glorificado por isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
O livro de Atos dos Apóstolos contém ensinamentos preciosos para a Igreja de Cristo em vários aspectos. Nos 5 primeiros capítulos deste livro, nós vimos que a igreja cresceu de maneira impressionante. E só cresceu dessa forma porque o Espírito Santo capacitou os apóstolos a cumprirem a sua missão, que está registrada no primeiro capítulo, no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos cumpriram a missão e a igreja, pelo poder do Espírito Santo, cresceu e se desenvolveu. No primeiro sermão houve 3.000 conversões. No segundo sermão, mais de 5.000 conversões. Contudo, quanto mais a igreja crescia, mais as dificuldades surgiam e mais perseguições também os cristãos enfrentavam. Apesar das perseguições, a igreja crescia e as características da igreja durante um tempo foram muito positivas. Os cristãos da igreja primitiva eram homens de oração, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, conforme nos diz o livro de Atos. Eles contribuíam na casa do Senhor com liberalidade, mas como o próprio Jesus Cristo ensinou, no meio do joio há também o trigo, ou no meio do trigo há também o joio. A prova disso foi o exemplo negativo de Ananias e Safira, que sonegaram parte do valor para ofertarem apenas aquilo que lhes agradava. Eles ofertaram com uma motivação equivocada, que era o reconhecimento e não a glória do Senhor. Mas com o aumento do número de cristãos, inevitavelmente aconteceriam problemas de várias naturezas, inclusive problemas administrativos, pois eram poucos homens para atender uma verdadeira multidão, levando em consideração que no segundo sermão já quase 5.000 pessoas haviam sido convertidas. Por isso, se até o capítulo 5 Lucas mostra uma fase ascendente da igreja, a partir do capítulo 6 ele nos mostra uma nova fase. A igreja continuava crescendo, mas agora tinha de enfrentar problemas que afetavam a união daqueles cristãos. Afinal, vale lembrar que a igreja é uma comunidade composta por pessoas pecadoras, desde a liderança até os membros da igreja. A igreja é formada por pessoas que pensam diferente, têm reações diferentes, necessidades diferentes, são de povos diferentes, enfim, são pessoas pecadoras, justificadas, mas em processo de santificação. O texto que nós lemos nos chama a atenção para problemas que aconteceram no passado, mas não cessaram de acontecer no presente e só deixarão de acontecer quando os cristãos estiverem na glória com Cristo. Por esse motivo, os apóstolos viram a necessidade de aumentar a liderança da igreja, acontecendo assim a instituição dos diáconos, que é o tema deste sermão, a instituição dos diáconos. Nós dividiremos este texto em 4 partes. E a primeira parte é a apresentação do problema, vemos isso no versículo 1 do capítulo 6. A segunda parte é a proposta de solução ou a proposta de resolução por parte dos apóstolos, dos versículos de 2 ao 4. A terceira parte é a resposta da igreja, versículos 5 e 6. E por fim, a quarta parte, o resultado da ação no versículo 7. Na primeira parte, então, nós vemos a apresentação do problema no versículo 1. Aqui nós precisamos trazer à memória, irmãos, como era composta a igreja naquela época. O povo de Deus era, até há pouco tempo, o povo de Israel. Judeus, na sua grande maioria, de fala aramaica. Mas um dado deve ser levado em consideração aqui, que é o dia de Pentecostes. Conforme nós vimos no capítulo 2, no dia de Pentecostes vinham judeus de várias partes do mundo daquela época, portanto, de línguas diferentes.
O Pentecostes, então, quebrou as barreiras que separavam os judeus das outras nações. Agora o cristianismo se estenderia a todos os confins da terra. Agora, com o aumento da membresia, surgiam os problemas, sendo que nesse caso aqui, específico, era a questão das viúvas de fala grega. Os judeus de fala grega estavam reclamando que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição. Não se sabe exatamente em que época isso aconteceu, o texto menciona apenas a expressão naqueles dias, mas é possível inferir que isso aconteceu logo nos dias seguintes ao julgamento dos apóstolos. Enquanto o número de cristãos não tinha aumentado consideravelmente, as ofertas eram levadas aos apóstolos e os apóstolos distribuíam de acordo com a necessidade dos cristãos. Até então, conforme o capítulo 4, versículos 34 e 35, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Agora a igreja iria vivenciar uma nova realidade, uma nova etapa do seu desenvolvimento. Os apóstolos já tinham demonstrado a capacitação do Espírito para a pregação, para resistir à perseguição. Agora eles teriam de demonstrar essa capacitação para a organização e o julgamento. Afinal, em uma igreja não deve ter apenas o foco no crescimento, pois para manter a harmonia da igreja, ela precisa de alimento espiritual, que é a pregação da Escritura, mas também uma boa organização, seja na administração dos recursos, como também na delegação de funções aos membros da Igreja de Cristo. Então nós temos aqui o problema e a necessidade de uma solução. Na sequência nós vemos a proposta de resolução dos apóstolos, vemos isso do versículo 2 ao versículo 4. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Repare que aqui Lucas se refere aos 12 apóstolos, ou seja, o colégio apostólico já devia estar completo aqui. Matias provavelmente já tinha sido escolhido. Os apóstolos tinham a responsabilidade de cuidar das responsabilidades espirituais da igreja, que é o ensino e a pregação da palavra, mas também cuidar das necessidades materiais dos crentes, que era a distribuição dos recursos financeiros, a distribuição de alimentos, enfim, aquilo que as pessoas precisavam naquela ocasião. Uma vez exposto o problema, os apóstolos convocaram toda a comunidade, todos os crentes, para fazer uma proposta para a resolução daquele problema. A saber, as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição. Muitas pessoas, então, compareceram àquela assembleia para ouvir a proposta. Lucas nos mostra um senso de responsabilidade aqui, um senso de prioridade importante por parte dos apóstolos. Note que o problema era que as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição, mas eles não podiam abandonar a pregação da palavra para servir às mesas. Ou seja, a prioridade da igreja para os apóstolos era a pregação da palavra de Deus. A distribuição também era importante, mas o principal era a exposição da Escritura. Note que isso não significa que existia um grau de superioridade aqui no que se refere às funções ou serviços, ou servir às mesas, a oração e o ensino, mas sim especificidades. Nem todos são chamados por Deus para fazer todas as coisas na igreja. Há aqueles que ensinam, há aqueles que pregam, aqueles que administram, e assim a igreja vai caminhando de maneira saudável. No caso dos apóstolos, seu chamado era principalmente a pregação da palavra. Então a proposta dos apóstolos foi a de a congregação escolher, dentre os irmãos, 7 homens para ficarem
encarregados destes assuntos, enquanto os apóstolos se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. A igreja ia se organizando de forma representativa. A igreja, dirigida pelo Espírito Santo, escolhe os seus líderes. Não foram os apóstolos a usarem a sua autoridade apostólica para escolher aqueles que eles preferiam. Vem aqui, fulano, beltrano, o cicrano aqui, e eu vou ungir aqui a diácono. Não foi assim que os apóstolos fizeram. Foi o Espírito Santo, por meio da instrumentalidade da igreja, que escolheu aqueles líderes. Os membros da igreja, então, tinham a sua responsabilidade nessa escolha. Tinham que observar alguns requisitos nessa escolha também. Não era por ser parente, empresário, dono de muitas propriedades, mas os 7 homens tinham de ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, a obra de Deus deve ser levada com toda a seriedade e com o devido temor. Todos os membros têm as suas responsabilidades no reino, seja na pregação da palavra, seja na administração da igreja, seja na escolha dos seus oficiais. Há outros aspectos importantes também, já que o tema deste sermão é a instituição dos diáconos. Mas nós não vimos a palavra diáconos no texto até agora em português. Nós não mencionamos aqui a palavra diácono. Entretanto, a palavra traduzida como distribuição no versículo 1 é justamente a palavra diaconia, que também pode ser traduzida como ministério, conforme o versículo 4. 2 traduções para a mesma palavra, diaconia. Sendo assim, nós vemos que de maneira clara o termo aqui não aparece, mas a instituição está implícita, embora ainda incipiente, ainda que não muito estruturada, por assim dizer. O apóstolo Paulo trata mais claramente acerca do ministério dos diáconos, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. Mas aqui nós já vemos, ainda que de maneira incipiente, a instituição dos diáconos e líderes sendo escolhidos, dirigidos pelo Espírito Santo para auxiliar na administração da igreja. Outro aspecto importante também é a ideia de mais pessoas assumirem papéis de liderança na igreja. Porque assim o pastor pode se dedicar mais tempo para a oração e para o estudo da palavra e para a pregação. Ou seja, Deus escolhe pessoas pela instrumentalidade da igreja para fazer a sua obra nas mais diversas áreas. E os cristãos devem se dispor a trabalhar. A igreja deve estar disposta a servir, como o tema desta exposição. Uma igreja disposta a servir, a trabalhar na obra do Senhor, para que a igreja cresça e seja saudável. Então, na terceira parte, nós vemos a resposta da igreja. Vemos isso nos versículos 5 e 6. Os versículos 5 e 6 mostram a reação da congregação, aquela assembleia que se reuniu diante da proposta dos apóstolos. O texto diz que o parecer agradou toda a congregação. Ou seja, a congregação caminhava junto com os apóstolos. Era submissa à sua liderança. E agora a congregação começaria a participar de maneira mais efetiva na condução da igreja. Então, nesse sentido, quem é que governa a igreja? Quem governa a igreja é o próprio Deus. Mas como ele faz isso? Chamando homens para o sagrado ministério e elegendo líderes na igreja para que esta seja administrada de maneira fiel, de acordo com a Sagrada Escritura. É o Espírito Santo que capacita a liderança para exercer o seu papel. Mas como Deus elege os líderes da igreja? Por meio da própria igreja.
que também é capacitada pelo Espírito Santo para escolher a sua liderança. Sendo assim, irmãos, de certa forma, a igreja participa das decisões de maneira representativa, porque foi a própria igreja que escolheu os seus líderes. Por isso é tão importante seguir as orientações bíblicas, no que se refere à escolha da liderança. Não escolher apenas porque conhece, porque é membro da família, porque é amigo de infância, porque é empresário. Não! Os requisitos bíblicos são outros. Em qualquer época da igreja, estes requisitos devem ser observados para a eleição. Ser de boa reputação, ou seja, ser irrepreensível na conduta, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria. Então, nesse sentido, duas coisas nós podemos ver que havia na igreja primitiva e deve haver também na igreja em todos os tempos. Na igreja primitiva havia harmonia entre aqueles irmãos. Essa harmonia é expressa pela palavra agradou. O parecer dos apóstolos agradou a todos. Ou seja, a liderança em harmonia com os membros e o Senhor sendo glorificado por meio deste relacionamento. Vemos aqui então uma igreja caminhando junto, os membros caminhando junto com a liderança. A igreja em harmonia com os seus líderes. E vemos também que naquela congregação existia, de fato, homens cheios do Espírito, de boa reputação, cheios de sabedoria. Dentre estes homens foram escolhidos Estevão, cujo texto diz homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. 7 homens cheios do Espírito Santo. Inclusive, é importante a referência do número 7 aqui, porque o número 7 simboliza a perfeição. Além disso, a nomeação de 7 homens era comum no Antigo Testamento. Uma vez eleitos, aqueles homens foram apresentados aos apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, orando, lhes impuseram as mãos. É importante considerar aqui o rito de ordenação destes 7 homens, semelhante ao que foi feito com Josué, aquele que seria o sucessor de Moisés. No livro de Números, no capítulo 27, versículos 18 a 20, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Uma prática registrada na Escritura, praticada no Antigo Testamento, agora é reproduzida pelos apóstolos, que oram, rogando as bênçãos de Deus para aqueles homens, para que aqueles homens pudessem desempenhar as suas tarefas, e lhes impõem as mãos em obediência à Escritura. Essa prática é feita até hoje em nossas igrejas. Inclusive, essa prática foi feita há poucos dias na Igreja Presbiteriana de Canoas, na ordenação dos presbíteros da igreja. E dentro em breve, se assim o nosso Senhor quiser, será feita também aqui na Igreja Presbiteriana de Gravataí, na escolha dos seus oficiais. Então é importante nós considerarmos o ensino da Sagrada Escritura com relação à escolha destes homens que serão líderes da igreja. Na quarta parte, então, nós vemos o resultado daquela ação. O versículo 7 diz que crescia a palavra de Deus e o número de crentes se multiplicava. É notório aqui o foco dos apóstolos na pregação. À medida que eles pregavam, o evangelho alcançava os eleitos de Deus e o número dos crentes aumentava. Com a escolha dos 7,
os apóstolos podiam se dedicar mais ao seu ministério pastoral, na certeza que os demais afazeres da igreja seriam cumpridos, porque os líderes seriam qualificados, cheios do Espírito Santo, que contavam com o apoio da igreja. Inclusive, muitos sacerdotes foram alcançados também pelo evangelho que era pregado pelos apóstolos. A igreja crescia e se mantinha saudável, pois era cheia do Espírito Santo. Eles obedeciam à Escritura, caminhavam em harmonia com a liderança, e cada um desempenhava o seu papel no corpo de Cristo. Vimos, portanto, irmãos, que a igreja, embora cheia do Espírito Santo, enfrenta seus problemas. Naquela ocasião, a reclamação foi o esquecimento das viúvas helenistas na distribuição. Vimos também que quanto mais a igreja cresce, mais suscetível aos problemas ela fica. Por isso, há necessidade de uma liderança temente a Deus, fiel à Escritura Sagrada, comprometida com a obra de Cristo. Essa liderança é eleita pelo próprio Deus, mas pela instrumentalidade da igreja, que não só deve eleger, mas também caminhar em harmonia com essa liderança. Há também alguns requisitos que nunca podem ser desconsiderados. Os homens a serem escolhidos devem ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Homens que de fato refletem o caráter de Cristo. Quando isso acontece, a igreja continua crescendo, porque os papéis podem ser desempenhados de acordo com as funções estabelecidas. O pastor se dedicando na oração e na pregação, na confiança de que a liderança da igreja caminha junto em prol do avanço do Evangelho de Cristo. Diante disso, nós precisamos aplicar o ensino do texto para a nossa realidade. Eu queria aqui então destacar 3 aplicações. A primeira delas é a seguinte: qual tem sido a sua postura diante das necessidades da igreja, mais especificamente da sua igreja local? Qual tem sido a sua postura diante das necessidades da igreja, mais especificamente da sua igreja local? Há aqueles que sua resposta diante das necessidades é dizer: eis-me aqui. Pessoas dispostas a servir, que oram e trabalham na obra do Senhor. Mas há também aqueles que só sabem reclamar. Nunca estão dispostos a ajudar, mas são os primeiros a criticar. Às vezes até sugerir coisas eles podem fazer, mas colocar a mão no arado, jamais. Em qual dessas categorias você se encaixa? Daqueles que de fato põem a mão no arado, oram e trabalham na obra do Senhor? Ou na categoria daqueles que só sabem reclamar? A segunda aplicação é a seguinte: frente às características que um líder precisa ter, boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, você realmente considera estas características quando vai escolher a liderança da sua igreja? Ou você escolhe por afinidade? Digo mais: se você for indicado pela igreja, você se encaixa nessas características? Meu irmão, às vezes nós pensamos que estas características servem apenas, ou são obrigações apenas para os líderes da igreja.
Apenas os líderes devem ter essas características. Mas, irmãos, essas características aqui, todo cristão deveria ter, todo cristão deve ter. A igreja de Cristo foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Portanto, os membros dessa igreja devem ter boa reputação, ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não são apenas características dos líderes, devem ser a característica de toda a igreja do Senhor. E por fim, você tem orado pela liderança da sua igreja? Repito a pergunta. Você tem orado pela liderança da sua igreja? Irmãos, os crentes da igreja também são responsáveis pela igreja. A igreja não é apenas um clube onde você paga a sua mensalidade e os funcionários fazem o resto do trabalho. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Todos temos uma missão. Por isso, não apenas ore pela liderança, mas também disponha-se a servir. Disponha-se a cumprir a sua missão. Disponha-se a pregar o evangelho a toda criatura. Disponha-se a trabalhar na obra do Senhor. Disponha-se a refletir o caráter de Cristo nas suas ações, servindo a Deus e servindo também aos seus irmãos. Que Deus nos ajude a cumprir tão nobre missão. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos ensina, porque a Tua palavra fala ao nosso coração. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude, ó Deus, a guardar essa palavra no nosso coração. Nos ajude, ó Senhor, a de fato refletir o caráter de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos estas características que foram mencionadas aqui. Boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ó Senhor, não permita que sejamos crentes acomodados. Não permita, Senhor, que a Tua igreja fique nesse marasmo, sem trabalhar na Tua obra. Ó Senhor, desperta a Tua igreja, aviva a Tua igreja, para que ela veja, ó Deus, a necessidade de arregaçar as mangas e trabalhar para a obra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda o Teu povo. Mostra, Senhor, a verdadeira missão, que é pregar o Teu Evangelho a toda criatura, servir a Deus e servir ao próximo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui
sempre, reine para sempre, reine para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui, reine para sempre, reine para sempre, reine para sempre. Amém. Olá, meus irmãos. É uma alegria grande poder novamente estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais da Sagrada Escritura. Quero aqui mencionar as nossas programações semanais. Na terça-feira nós temos uma programação que nós denominamos CEL, Comunhão, Evangelização e Oração. Nós fazemos essa programação pelo Zoom, às 20 horas, e você é nosso convidado especial a participar conosco. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e nós podemos disponibilizar o link. Na quarta-feira nós temos uma live de estudo bíblico e nós temos estudado um tema importante que é sobre a Reforma Protestante, mais especificamente sobre Lutero e a teologia da cruz. Nos acompanhe na nossa página do Facebook, Igreja Presbiteriana de Gravataí, e compartilhe esse estudo com mais pessoas para que os eleitos do Senhor sejam alcançados também pelo Evangelho do Senhor. Na sexta-feira nós temos uma live que nós chamamos de Musicalizando com Cristo. Temos cantado várias canções que exaltam a majestade do Senhor. Você pode interagir conosco, você pode sugerir também os cânticos que na medida do possível nós cantamos ou ensaiamos e cantamos na próxima live. Quero também aqui falar da minha alegria de ter participado com os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Gravataí do nosso encontro de casais que nós tivemos nessa última quinta-feira. Foi um tempo abençoador, estudando um pouco da palavra do Senhor, investindo em nosso casamento, em nossas famílias. Fique ligado em nossas programações, em nossas redes sociais, que nós faremos mais programações como estas e você também é nosso convidado especial. No domingo pela manhã, nós temos a nossa EBC, Escola Bíblica em Casa, e nós fazemos também essa programação pelo Zoom. Acompanhe em nossas redes sociais e se você quiser pode entrar em contato conosco e nós podemos também disponibilizar o link. No domingo à noite, às 19 horas, nós temos novamente, se assim o nosso Senhor quiser, a transmissão da nossa exposição bíblica pelo nosso canal do YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e fique ligado na nossa próxima série de estudos que faremos baseados no breve catecismo de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Faremos pequenos vídeos expondo uma pergunta do breve catecismo e um pequeno comentário para que você tenha contato com este símbolo de fé tão importante para nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenham todos uma ótima semana debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus.